Fala galera, eu sou o Patrick Gomes do canal Biolodúvidas e agora sim, eu já gravei uma aula sobre gametogênese, no caso, gravei uma aula sobre a espermatogênese, gravei uma aula sobre a ovulogênese e gravei uma aula sobre fecundação. Pera aí, Patrick, que eu caí aqui de paraquedas. Calma, Patrick, respira. Seja bem-vindo a mais uma aula no meu canal. Canal Biolodúvidas, no caso, já me perdi aqui. Canal Biolodúvidas, o canal de biologia geral aqui do YouTube, ao qual eu ofereço aulas de ensino fundamental, ensino médio e ensino superior. Eu comecei assim bem empolgado, porque eu vou fechar com chave de ouro o módulo aqui do meu canal de Embriologia 2017 para o ensino superior. E eu adoro embriologia. Ave Maria, eu amo embriologia. E eu fico muito empolgado quando eu estou explicando embriologia. Então essa aula aqui é uma aula de desenvolvimento embrionário, como você pode perceber, de todo o desenvolvimento embrionário. Eu reuni todo. Patrick, a aula tá longa. A aula tem que ser longa. É uma aula para ensino superior. É uma aula que eu coloquei informações bem importantes. Só que tem um pequeno detalhe. Essa aula, na verdade, ela vai ser uma união das aulas de embriologia que eu já postei aqui no canal. Aqui no canal eu fragmentei primeira semana, segunda semana, terceira semana e quarta semana. Eu fragmentei e alguns alunos se queixaram de Patrick, tu não colocou tudo junto. Então, para poder agradar gregos e troianos, eu fiz o seguinte. Eu peguei essa minha aula, que eu já postei aqui no YouTube, eu não apaguei ela, mas eu tenho essas aulas aqui no meu computador ainda, e eu fiz um compilado. Eu uni todo o desenvolvimento embrionário nessa aula. Como a aula eu não gravei nesse ano de 2017, Patriquinho não está lindo assim não. Patriquinho está um pouco diferente, porque a aula foi no ano de 2000 e... foi 2014 não. Foi 2015, eu acho, que eu gravei essas aulas, mas ainda está hiper mega atualizada, muito atualizada. Acreditem em mim, beleza? Então, com vocês, o desenvolvimento embrionário a partir da fecundação. Roda a vinheta, Charles Darwin, e é isso. Lembrando, Patrick, que todas as informações que você vai ver nessa aula, eu peguei desse livrão aqui bonitão. Essa aula aqui é de ensino superior, então aluno de ensino médio, por favor, assista outra aula aqui no meu canal para o ensino médio sobre o assunto, porque essa aula aqui é um compilado das informações desse maravilhoso livrozinho aqui, que eu já cansei de falar sobre ele, Embriologia, de Sônia e de Casimiro. Então, sem mais delongas, roda a vinheta do desenvolvimento embrionário, Charles Darwin. Beleza, né? Como você sabe mais do que eu, para acontecer a fecundação, aconteceu uma bela de uma trepada, né? Teve que ter sexo para poder acontecer esse processo de fecundação. Então, bora aqui entender basicamente o que acontece durante a fecundação. Se liga só, fecundação, né, que vai estar acontecendo na primeira semana. Então, olha só, dois protagonistas devem ser mencionados aqui porque são a partir deles que vai acontecer o surgimento de um novo ser vivo, que são as células sexuais, os gametas. Eu tenho aqui do lado o gameta masculino, você conhece mais do que eu, e o lado esquerdo aqui, o direito ou melhor, o gameta feminino. E eles têm nomes, eu tenho aqui o espermatozoide e tenho aqui o ovócito secundário. O surgimento desses gametas é chamado de gametogênese. Eu tenho a espermatogênese, que é o processo de produção de espermatozoides que acontece lá nos testículos, nas gônadas masculinas. E eu tenho aqui o ovócito secundário, que é um pouco diferente do gameta masculino, porque o seu processo meiótico ainda está inacabado, só vai acabar de fato se acontecer o processo de fecundação. Então ele está na fase de ovócito secundário. Então a gente às vezes acaba usando vários nomes genéricos para a célula germinativa feminina, mas o nome correto é ovócito secundário. Então é essa célula aí que vai ser fecundada. Então, antes de falar da fecundação, eu só queria esclarecer algumas coisas sobre esses dois tipos de células. Olha só aqui com relação ao espermatozoide.
é uma célula como outra qualquer, só que é uma célula modificada, especializada para essa finalidade. Lembrando também que é uma célula que carrega a metade da quantidade de cromossomos de uma célula somática, ou seja, só carrega um par de cada cromossomo, 23 cromossomos que vai se unir lá com os 23 da mulher para poder formar um ser vivo com 46 cromossomos. Então essa célula vai estar extremamente adaptada para aquilo que ela vai fazer, que no caso é a fecundação. Milhares de gametas são liberados, mas apenas um é o que consegue de fato entrar dentro de um ovócito secundário. E tem uma explicação para isso, beleza? Não é assim, não é que você foi o primeiro a chegar lá, eita, o gameta foi o primeiro que chegou, fecundou. Não, não é bem assim, beleza? Então olha só. Esse gameta, né, que a gente chama de espermatozoide, ele possui o acrosoma, que é rico em enzimas acroenzimas ou acrozimas. Essas enzimas, elas ficam aqui nesse acrosoma. Diga-se de passagem que esse acrosoma ele surge a partir da diferenciação do complexo de Golgi. O complexo de Golgi, né, talvez você não lembre, mas já é uma organela responsável pela produção de outra organela, que é o lisossomos, que é uma organela digestiva, atua no processo de digestão celular. Então, além do complexo de Golgi produzir o lisossomos, ele tem a capacidade de se diferenciar e formar nas células germinativas masculinas o acrosoma, que vai ser rico em enzimas que irão digerir praticamente de fato uma corona radiata que existe recobrindo o ovócito secundário. E isso acontece porque esse acrosoma ele é rico em enzimas chamadas de acrozimas. Beleza? Outra informação importante é que a enzima acrosima possui... a enzima acrosima, no caso, ela causa a lise da zona pelúcida. Lise é a quebra. Daqui a pouco eu vou comentar para você o que é essa zona pelúcida. É uma outra camada que também está revestindo lá o ovócito secundário. Então essa enzima ela é fundamental para a lise dessa membrana. Ou seja, além do gameta chegar lá, o gameta tem que ter afinidade com a corona radiata. Eu vou também estar comentando isso. Mas também ele tem que liberar essa enzima para poder acontecer a digestão dessa zona pelúcida, para poder acontecer o processo de fecundação, beleza? Outra coisa, esse gameta, ele vive em média de 1 a 3 dias dentro da genitália feminina. Esse dado aqui, ele não é tão preciso, isso vai variar de homem para homem, de gameta para gameta, da acidez que se encontra lá as tubas uterinas, então depende de vários fatores. Mas, de uma forma mais ou menos genérica, a gente costuma dizer que demora de 1 a 3 dias ele está lá vivo dentro da mulher. Beleza? Com relação ao gameta feminino, nós temos o ovócito secundário, como eu acabei de contar para você. Também é uma célula específica na mulher, é uma célula reprodutiva que passou por um processo chamado de ovulogênese, semelhante à espermatogênese, onde a mulher acaba produzindo essa célula. Lembrando que a mulher ela começa a produzir gametas quando ela está em desenvolvimento embrionário. Olha que coisa legal. A mulher começa a produzir seus gametas quando ela nem nasceu ainda. Os homens não. Os homens eles só começam de fato a produzir o gameta já na fase de puberdade, beleza? Então as mulheres elas produzem essa célula maravilhosa que é o ovócito secundário, que assim como o gameta masculino também carrega metade do material genético, para poder, quando juntar tudo, formar aquele organismo com 46 cromossomos. Então, o ovócito secundário está em metáfase, é protegido pela zona pelúcida e corona radiata. Olha só, ele tem aqui a corona radiata, esse emaranhado de... São estruturas parecidas com células, e possui também a zona pelúcida, que também vai estar recobrindo aqui o ovócito secundário. É como se fossem duas membranas, que inclusive dá até para ver em microscópio, porque essa célula ela é gigantesca. Então tem como você observar essas duas células em microscópio. Ou melhor, observar o ovócito secundário em microscópio. Ela pode viver também de 1 a 2 dias, beleza? Após acontecer a ovulação que acontece por conta do hormônio LH,
que é o hormônio, né, que causa o pico e acontece a ovulação, esse óvulo ele consegue sobreviver lá nas trompas uterinas de 1 a 2 dias. Então, cada mulher vai ter o seu ciclo menstrual aí, que quando você vai ver isso nos livros, sempre é um ciclo de 28 dias. Então vamos lá. Olha só, a fecundação ela acontece quando o gameta masculino acaba entrando em contato com o gameta feminino. E algumas coisas acontecem quanto a isso. Ocorre a liberação da enzima acrosima. Essa enzima acrosima, eu já falei agora há pouco, é ela quem vai possibilitar a lise da zona pelúcida, que são duas camadas. Tem a corona radiata, que é essa que eu estou passando aqui, o mouse, e essa daqui, numa coloraçãozinha mais azul claro, é a zona pelúcida. Então, a acrosima ela atua na lise da zona pelúcida. Com a entrada de um, outros não entram mais. Quando entra um gameta, outros não entram mais. Qual é a explicação científica para isso? Existem várias explicações para tentar entender esse mecanismo, mas as mais conhecidas é essa daqui. Ocorre uma despolarização da membrana plasmática do ovócito. Então, por conta de acontecer uma mudança de carga elétrica, impossibilita que outro gameta entre. Ou também acontece a reação cortical, que é a liberação de conteúdos que afastam a membrana plasmática da zona pelúcida e também causa dificuldade para outro gameta entrar dentro dessa célula. Então essas são as duas explicações para que a gente possa entender o porquê que só entra um gameta, né? Então pode acontecer a despolarização da membrana que reveste, ou melhor, da membrana plasmática desse ovócito secundário, como também acontece a reação cortical, que separa a zona pelúcida da membrana do ovócito. Então essas são as duas explicações mais clichês que se conhece, pelo menos em livros superiores, beleza? Olha só aqui o que acontece após a fecundação. Após a fecundação, a gente percebe o seguinte, que antes de eu começar a falar da clivagem, não pense também que entrou o gameta e não, quando o gameta entra, ainda vai acontecer outras coisas. Só um pequeno detalhe, não entra o gameta total, vai entrar apenas o DNA e um centríolo. O resto é tudo digerido, beleza? Só entra o material genético e um centríolo. Quando esse troçozinho entra dentro da célula da mulher, no ovócito secundário, ele fica inativo, ele não faz nada, até que a célula, o ovócito secundário, termine a meiose, beleza? Então, para poder acontecer a união dos dois materiais genéticos, primeiro deve acontecer o final da meiose desse ovócito secundário. Então, olha só, o núcleo do espermatozoide permanece inativo até o fim da divisão do ovócito secundário. No caso, depois que acontece essa terminação dessa meiose, é que vai acontecer o que chamamos de cariogamia, que é quando acontece a união dos dois pronúcleos, o pronúcleo masculino e o pronúcleo feminino, para poder formar um indivíduo com a quantidade de cromossomos ideal numa boa, beleza? Então, olha só, aí aconteceu a união desses dois núcleos, aí sim vai começar o desenvolvimento embrionário, o negócio vai começar agora. Então, após algumas horas, inicia-se o processo de divisão desse zigoto que foi formado, porque quando acontece a fecundação, o nome que se dá é zigoto. Então, a clivagem ela consiste nas divisões celulares que acontecem com esse zigoto. E detalhe, ele não aumenta de tamanho. As divisões, elas acontecem, mas a célula permanece do mesmo tamanho. Então, olha só, a clivagem ela ocorre em média 3 horas após a fecundação. Clivagem é a segmentação, é a divisão desse zigoto. Lembre de uma coisa, o tipo de ovo que possuímos é um ovo oligolécito, ou seja, é um ovo pobre em vitelo. E a nossa segmentação é total, beleza? É total e o nosso ovo ele é oligolécito. Oligolécito porque tem pouco, praticamente não tem vitelo, é pouco vitelo mesmo. Vitelo é a reserva nutritiva do futuro do embrião que vai surgir. 45 horas. Em 45 horas é atingido o estágio de 4 blastômeros. Botei blastômetos, mas é blastômeros, beleza? Então, depois de 45 horas, você percebe que já vão existir células chamadas de blastômeros.
Então os blastômeros começam a surgir a partir dessas divisões que acontecem com o zigoto. Em mais ou menos 3 dias atinge o estágio de 12 a 16 blastômeros, formando o que chamamos de mórula. Então a gente tem zigoto, mórula. Depois da mórula, a blástula. Se você perceber aqui, a blástula já vai estar com um número superior a 16 blastômeros. Vai estar aí com os seus 64 blastômeros, blastocistos, ou melhor, vão ter vários blastômeros esse blastocisto. Então a clivagem ela consiste nas divisões consecutivas que acontecem com esse zigoto. Essas nomenclaturas, a gente fica meio que restringido em dizer elas, porque elas são bastante complexas. Então você chama de mórula, basicamente, aquele estágio em que existe de 12 a 16 blastômeros. E de blastocisto, tu já vai chamar quando existe lá de 38 a 46 ou mais blastômeros, beleza? Então o blastocisto, que justamente vai ser essa célula que eu vou mostrar para você aqui agora, ela já vai possuir vários blastômeros. Então, olha só aqui agora para o blastocisto, que surge após o período de mórula. Então, eu tenho um zigoto, mórula e blástula, mas também posso chamar de blastocisto. Se atente para esse último slide aqui, que é quando de fato acontece o final dessa fase de clivagem. A clivagem em si ela já cessou, já aconteceu todas as divisões celulares que podiam dividir ela, até formar esse blastocisto, que é um emaranhado de blastômeros. Gente, olhe para essa imagem. Olhe, essa imagem aqui, ela é a representação de um futuro organismo. Acompanhe aqui comigo. Por volta de 4 dias, a mórula atinge o útero. E no interior da massa compacta começam a aparecer pequenos espaços cheios de líquidos, a blastocele. Então, olha o que acontece com esse blastocisto. Começa a entrar líquidos dentro dele e essa massa de blastomos ela começa a se compactar em um dos polos desse blastocisto. Então, vários blastômeros começam a se compactar em um dos polos desse blastocisto. E a partir daí a gente tem alguns nomes que são ideais e fundamentais para as coisas que vão acontecer após essa fase inicial de clivagem. Olha só, você está vendo aqui o nome trofoblasto, o nome embrioblasto e blastocele. Essas 3 estruturas vão ser fundamentais para o desenvolvimento embrionário dessa futura criança que vai nascer. O trofoblasto, gente, é essa camada que fica na periferia desse blastocisto. Então eu coloquei aqui. O trofoblasto irá contribuir para a formação de parte da placenta. É o trofoblasto que vai dar origem ao sincíceo-trofoblasto e ao citotrofoblasto. Eu vou estar comentando isso aí quando for falar sobre segunda semana. E o embrioblasto, ele vai ser importante para a formação do embrião. Esse embrioblasto, minha gente, é a partir dele que vai surgir o epiblasto e o hipoblasto, que são estruturas fundamentais para o surgimento dos folhetos germinativos, que vão dar origem aos órgãos e a todo o corpo do embrião que vai estar surgindo, beleza? Então, implantação. Implantação vai estar acontecendo na segunda semana. Isso porque entre o 5º e o 6º dia, o blastocisto estabelece contato com o epitélio endometrial. Não pense que só chegou lá no útero, pá, entrou logo não. Não é assim não, tenha calma. Para acontecer esse processo de implantação, o útero da mulher também tem que estar preparado para isso, beleza? Então, durante alguns dias, esse blastocisto ele fica lá solto. Então ele só vai entrar, só vai ter esse contato com essa camada endometrial lá por volta do 6º ao 5º e 6º dia, ok? Logo no início da implantação, no endométrio, no caso, ou melhor, logo no início da implantação, o endométrio sofre a reação decidual. Essa reação decidual ela acontece da seguinte forma, eu vou tentar simplificar.
ocorrem modificações no tecido, eles passam a sofrer muita mitose. Qual é o tecido que sofre muita mitose? O tecido conjuntivo. Então, basicamente, essa reação tecidual nada mais é do que o aumento da quantidade de tecido conjuntivo para poder permitir a entrada desse blastocisto, dessa célula em si, dentro da mulher. Ainda não é explicado de uma forma mais fácil de ser entendida o porquê que o corpo da mulher ela não reage a esse futuro embrião que vai estar entrando dentro dela, não reage de uma forma alérgica a esse blastocisto que vai estar entrando. Eu podia dar aqui uma aula inteira para tentar explicar para vocês esse processo de o porquê que ela não expulsa, mas isso aí acabaria fugindo um pouco da aula. Mas enfim, logo no início da implantação, o endométrio, que é a camada que surge a partir da liberação de hormônios da mulher, então esse endométrio ele é muito importante para o processo de implantação, justamente porque ele faz com que ocorram as divisões, não é que ele faz com que ocorra, né? Mas ele acaba contribuindo para o aumento do tecido conjuntivo. É isso que eu quero que você grave. Essa reação tecidual, ela é basicamente o aumento do tecido conjuntivo, beleza? O trofoblasto começa a mostrar modificações. Olha só, eu estou usando aqui o nome trofoblasto, mas além do trofoblasto, o embrioblasto também sofre modificações ao mesmo tempo que o trofoblasto vai também estar sofrendo modificações. Então, vamos aqui nos filtrar primeiro em explicar uma coisa e depois explicar outra. Gente, um monte de coisa acontece na mesma hora, então é impossível explicar tudo isso aqui de uma vez só. Eu escolhi o que eu quero explicar para você, que eu considero mais relevante, e se liga aí. Olha só, o trofoblasto, ele produz basicamente duas camadas de células que são bem parecidas. O que muda é porque uma delas é o sincício trofoblasto. Esse termo sincício, ele corresponde a células que possuem vários núcleos. Então, uma célula que possui dezenas de núcleos são chamadas de sincício. E esse sincício, ele é formado a partir da degeneração desse endométrio. Vou apontar aqui, ó. Cadê aqui, ó? Sincício. Esse sincício aqui é como se várias células estivessem se agregando a ele, entregando para ele esse núcleo, para esse sincício. Então, o sincício é um conjunto de células com vários núcleos e é o sincício que permite a entrada ou melhor, permite não, né? Ele facilita o processo de implantação. E o citotrofoblasto é toda essa camada que está revestindo o blastocisto. Então eu tenho duas ramificações basicamente do trofoblasto. Olha, para mim é tudo trofoblasto, mas para poder explicar de um modo mais fácil, a imagem ela costuma representar de dois modos diferentes. O sincício trofoblasto e o citotrofoblasto, que surgem a partir do trofoblasto. Note que você não está mais vendo nem aqui o nome trofoblasto. Você vê só o nome aqui, sincício trofoblasto, e o nome citotrofoblasto, ok? O embrioblasto, ele permite o surgimento de duas outras estruturas, o epiblasto e o hipoblasto. Lembre que o embrioblasto era aquela massa celular que se compactou em um dos polos desse blastocisto. Então, era isso aqui, ó, que não é mais. Porque aconteceu aqui as modificações, onde uma parte ficou voltada para a blastocele e outra parte ficou voltada para o sincício trofoblasto. E olha só, essa parte que é voltada para essa blastocele é o hipoblasto, e a parte que é voltada para a parte do sincício trofoblasto é o epiblasto. Então, se você acompanhar aqui comigo a setinha, note que a parte que é voltada para o sincício trofoblasto é o epiblasto. E a parte que é voltada para a antiga blastocele, que não é mais blastocele, é o chamado hipoblasto. Ok? Outro detalhe importante é o seguinte. Durante a segunda semana, os epiblastos são deslocados
pelo acúmulo de fluidos. Olha só, na segunda semana percebe-se um afastamento desse epiblasto que praticamente vai lá para o centro do blastocisto. Mas como aqui é só o início, por que isso acontece? Porque vários fluidos começam a entrar dentro dessa cavidade, formando o que chamamos de cavidade amniótica. O amnio é um dos tipos, é um anexo embrionário que vai estar dentro aí dessa cavidade amniótica e é importante para choques mecânicos desse embrião. Mas enfim, essa cavidade ela surge a partir do afastamento desse epiblasto, formando essa cavidade amniótica. E um pequeno detalhe, esse epiblasto é a partir dele, ou melhor, que vai surgir o primeiro folheto, digamos assim, o primeiro folheto embrionário, que é a ectoderme primitiva. Então a gente vê aí que a ectoderme primitiva, ela surge a partir do epiblasto, ok? Olha só aqui, seguindo o processo e as modificações que estão acontecendo. Olha só, em torno do 8º dia, células do hipoblasto, olha só, eu falei agora há pouco do epiblasto, que deu origem à ectoderme primitiva. Se liga agora nessa informação. Em torno do 8º dia, células do hipoblasto migram para a superfície do interior, no caso, para a superfície interna do citotrofoblasto. Então, eu tenho aqui as células do hipoblasto que passam a migrar para o interior do citotrofoblasto. E em 12 dias surge a membrana de Hauser, delimitada pela cavidade blastocélica, formando o saco vitelínico. Então, o saco vitelínico, gente, ele vai ficar aqui entre essa ectoderme primitiva que surgiu a partir do epiblasto e entre essa membrana de Hauser. Então, olha que informação bacana agora. Essa membrana de Hauser, gente, é ela quem vai dar origem à endoderme extraembrionária. Então, tu viu agora há pouco o surgimento da ectoderma e agora o possível surgimento da endoderma extraembrionária que vem a partir dessa membrana. Essa membrana de Hauser, ela surgiu a partir dessa movimentação de células do hipoblasto indo lá para o citotrofoblasto e criando aqui um espaço chamado no caso de cavidade vitelínica, que vai dar origem ao futuro saco vitelínico. Beleza? Diga-se de passagem que o saco vitelínico não vai ser tão desenvolvido, vai ter um tamanho bem reduzido. Mas aonde eu quero chegar é que a endoderme primitiva ou endoderme extraembrionária surge a partir dessa membrana de Hauser. Essa membrana de Hauser, ela veio lá de células do hipoblasto. Então, epiblasto vai lá dar origem à ectoderme. Hipoblasto, digamos assim, vai estar dando origem ao que chamamos de mesoderme extraembrionária, beleza? Também, durante a segunda semana, a gente percebe o seguinte: um material é secretado entre a membrana de Hauser e o citotrofoblasto. Olha só, esse saco vitelínico, ele fica na parte interna, fica entre a ectoderme e a membrana de Hauser. Outro material surge entre a membrana de Hauser e o citotrofoblasto. Essa imagem que eu estou apontando aqui para você aqui agora. Olha só. Isso aí é o que chamamos de futura mesoderme extraembrionária. Beleza? Gente, parece complicado, mas é desse jeito mesmo. Então você viu o surgimento da ectoderme, o surgimento da endoderme e o tão complexo surgimento da mesoderme. Mesoderme, pessoal, diga-se de passagem, que praticamente é o último folheto germinativo a surgir, inclusive no próprio desenvolvimento dos animais. E várias teorias dizem como surge essa mesoderme. A opção que eu escolhi para dizer para você como ela surge é a partir desse material que é secretado entre a membrana de Hauser e o citotrofoblasto. Então eu tenho aqui a membrana de Hauser e tenho aqui o citotrofoblasto. Então vai estar surgindo a partir daí essa mesoderme extraembrionária. Como você está percebendo, basicamente a segunda semana é o surgimento dos possíveis folhetos germinativos, ok? Outra coisa que acontece também na segunda semana, que está acontecendo ao mesmo tempo disso que eu acabei de contar,
é o seguinte, são formadas as vilosidades. Eu botei vosidades. Não, pelo amor de Deus, tem que arrumar isso aqui. Vilosidades. Cadê? Deixa eu arrumar. Deus me livre. Vilosidades. Pronto. Meu amigo, aqui é ao vivo, meu amigo. Ao vivo. Beleza, então olha só. No final da segunda semana, são formadas as vilosidades cariônicas primárias. Essas vilosidades, gente, essa região que eu estou apontando aqui para você, ela basicamente é a união do sincício-trofoblasto com o citotrofoblasto. E elas vão passar a serem nutridas pelas próprias células do tecido conjuntivo desse endométrio. É importante o surgimento disso daí, porque uma vez que nós somos animais basicamente com pouco vitelo, a nutrição ela vai depender muito desse tecido conjuntivo. E graças a essas vilosidades que vão surgindo, vai garantir aí a continuação desse desenvolvimento embrionário, beleza? E para terminar aqui a minha aula da segunda semana, no 9º dia de desenvolvimento surgem várias lacunas a partir do sincício-trofoblasto. Essas lacunas, porque é o seguinte, na medida que vai entrando, vai aumentando o tamanho do sincício-trofoblasto. Lembra que eu coloquei no começo da aula que esse sincício-trofoblasto vai ser importante para a placenta que vai surgir lá para frente. Mas note que conforme vai acontecendo a penetração desse blastocisto, vai acontecendo o surgimento dessas lacunas, beleza? Outra coisa são as secreções de glândulas endometriais, que era esse nome que eu estava querendo lembrar, mas são essas secreções que vão estar nutrindo esse futuro embrião aí, e no 10º dia o embrião está completamente implantado. Note que recebeu destaque nessa segunda semana o surgimento dos 3 folhetos embrionários, a ectoderme, a endoderme e a mesoderme. Você percebeu que seguiu basicamente uma linearidade, mas não é bem assim, acontece tudo ao mesmo tempo. Lembrando que o surgimento da mesoderme ainda é muito debatido, ok? Então beleza, né? Então vamos aqui, terceira semana que vai ser caracterizada por 2 acontecimentos, a gastrulação e a neurulação. Eu vou explicar os dois de formas individuais. Mas não esquece disso, os dois acontecem ao mesmo tempo, está tudo acontecendo ao mesmo tempo, lembra? Não é assim não, ocorre a gastrulação, depois a neurulação. Não, acontece tudo ao mesmo tempo, mas primeiro eu vou explicar para você o que acontece na gastrulação, onde basicamente 2 coisas muito importantes vão acontecer, que justamente vai ser a formação do 3º folheto germinativo, que é a mesoderme, e também vai acontecer a formação da notocorda. Então, essas 2 estruturas surgem a partir da gastrulação. Então, vamos lá, olha só. É durante a 3ª semana que se estabelece o 3º folheto embrionário, a mesoderme intraembrionária. Então, como falei agora há pouco, né, essa fase ela vai ser importante para a formação dessa mesoderme. Mas vamos aqui entender uma coisa bacana. Olha aqui o nosso famoso disco germinativo ou disco bilaminar, como você queira chamar. Aqui está longe de demonstrar o que eu realmente queria mostrar. Eu já falei agora há pouco que é muito difícil encontrar imagens boas de embriologia. Mas essa imagem aqui, ela traz uma imagem de um disco bilaminar, ou disco bidérmico, ok? No caso, depois que ele está se estabelecendo, lá um pouco depois da 2ª semana, no início da 3ª semana. Então, uma coisa que eu queria contar aqui para você é o seguinte, esse disco, embora ele seja circular, gente, ele já apresenta algumas características fundamentais, que é a questão da simetria bilateral. Isso porque não está mostrando aqui, mas existem partes bem separadas, como por exemplo, o pendículo embrionário, que fica nessa região aqui, próximo a essa membrana da cloaca, ou membrana cloacal. Aqui não está mostrando, mas em uma outra imagem que talvez você já tenha visto. Aqui vai ter um pedúnculo embrionário que vai estar separando
justamente dessa parte aqui que eu estou apontando, que é a membrana bucofaríngea, que também a gente chama de placa pré-cordal. O termo placa pré-cordal é o termo mais usado em livros de ensino superior. Outros livros utilizam a expressão membrana bucofaríngea. Então, essa característica ela é bem importante para animais que justamente vão ter a simetria bilateral. Uma outra coisa bacana é que a placa pré-cordal ela parece ser importante na organização da região cefálica, que é essa região que vai ser aqui central, e dará origem ao mesênquima da região cefálica. Então, essa placa pré-cordal, que a gente também pode chamar de membrana bucofaríngea, ela parece, né, porque assim, são evidências que ela seja importante também na organização da região cefálica. E outra coisa de fundamental importância que acontece na terceira semana, que essa informação aqui você vai gostar. Olha só, é durante a terceira semana que acontece aí a excreção dessa substância tão conhecida que é a gonodotrofina coriônica. É um dos nomes mais difíceis que eu tenho, que eu não gosto de falar. No caso, esse hormônio aí, as mulheres, no caso, encontram ele depois da terceira semana no sangue e na urina. Agora tem um pequeno detalhe. Às vezes, algumas mulheres elas acabam esquecendo que talvez fizeram relação sexual ou não, e enfim, estão na dúvida se estão ou não grávidas. E durante o processo de implantação, também acontece sangramento. E muitas mulheres pensam que aquele sangramento, aquela dorzinha que ela está sentindo, faz parte da menstruação. E nem sempre é, né? Acaba sendo aí o processo de implantação acontecendo e, consequentemente, aí na terceira semana vai estar liberando esse hormônio aí, o hormônio HCG. Ok? Então, dando continuidade ao processo de gastrulação, que justamente eu vou mostrar agora como acontece a formação da mesoderme e a formação da notocorda, vamos se atentar aqui para algumas coisas importantes. Veja só, no processo ocorre a formação da mesoderme e da notocorda. Isso você nunca deve esquecer, que no caso vai ser característico da mesoderme, beleza? Ok, outra coisa bacana. Olha só que essa imagem, que também é uma outra imagem que está longe de mostrar o que eu queria mostrar, que justamente era a formação, gente, desse nó primitivo, dessa região aqui, dessa fossa primitiva, dessa linha primitiva que são muito importantes para a formação da notocorda, mas antes, é claro, também para a formação da mesoderme. Então, por mais que a imagem seja um pouco distante do que eu queria mostrar a vocês, vai dar para entender pelo menos a teoria e um pouco através dessa ilustração. Veja só que interessante. A placa pré-cordal, que no caso lá naquela região que eu falei agora há pouco, a região bucofaríngea, essa placa pré-cordal e a notocorda são estruturas indutoras da placa neural. Então, entendam uma coisa, ao mesmo tempo que isso vai estar acontecendo, também está acontecendo a fase de neurulação. Então, note que está tudo interligado. Olha só. O que é que acontece nessa fase de gastrulação? As células do epiblasto, elas não param de se dividir, elas se dividem constantemente. E essas divisões seguidas fazem com que as células elas comecem a sair apenas daquela região onde elas estavam concentradas para tomar de conta de basicamente todo o polo, toda a região de desenvolvimento embrionário. E isso acaba sendo de fundamental importância para a formação de estruturas como a linha primitiva e daqui a pouco, no caso, a formação da notocorda. Mas antes a gente tem que saber como acontece a formação dessa mesoderme. Olha só, a migração dessas células, elas vão, gente, também existe um sentido. Ela não é na tora, ela passa dessa região caudal até a região mediana, que é essa região aqui. Isso tudo com o intuito de ficar próximo da região cefálica, tá ligado? A linha mediana mais espessa é a linha primitiva. Então tá aqui essa linha primitiva, e essa linha primitiva ela surge graças a essas divisões celulares contínuas das células do epiblasto. Então vai formando essa linha primitiva aqui
conforme vai acontecendo as divisões celulares do epiblasto. Na extremidade da linha primitiva ocorre o espaçamento de Hansen, ou também chamado de nó primitivo, que é essa região aqui que eu queria apontar para vocês. Essa região aqui ela é muito importante, a gente chama ela de nó de Hansen, ou também de fosseta primitiva, e ela surge graças a esse espaçamento aí, no caso das células do epiblasto que vão se dividindo e nessa extremidade vai formar essa estrutura. As células do epiblasto migram lateralmente e formam a mesoderme. Essa informação você não deve esquecer, colega, que é graças a essas divisões contínuas que ocorrem das células do epiblasto que vão estar dando origem aí à nossa famosa mesoderme. Então, essa informação eu acho que é uma das informações mais importantes desse processo de gastrulação, justamente aí porque vai estar acontecendo a formação da mesoderme. Uma outra coisa interessante é que depois que se completa a gastrulação, o epiblasto ele vai estar se chamando de ectoderma. Interessante isso, né? Então acaba sendo aí de fundamental importância você saber dessas denominações, que perceba que esse termo ectoderma ele vai estar aí justamente direcionado na terceira semana de desenvolvimento embrionário, beleza? Essa imagem aí, gente, é uma outra imagem que também está um pouquinho longe de tentar demonstrar o que eu queria mostrar para vocês. Talvez no futuro eu vá fazer novamente essa aula, mas com imagens digitalizadas de livros de cunho superior, que as imagens, por mais que sejam digitalizadas, elas trazem mais informações do que essas imagens aí tiradas de Google Imagem, beleza? Então, essa imagem aí é como se fosse essa mesma imagem aqui, sendo que por outro ângulo após alguns dias da terceira semana, lá por volta do 14º dia e por aí vai. Olha só, por meio da fossa primitiva e do nó de Hansen, insinuam-se as células com estruturas cordonal e vão formar a notocorda. Olha o que é que acontece. Essas células, essa formação que eu falei aqui a você, lá do nó primitivo, essa região aqui, gente, ela continua se desenvolvendo. E também toda essa região do mesoderma, do ectoderma e do endoderma, que acabam não deixando tanto espaço para o mesoderma. Graças a não ter tanto espaço, essa fossa primitiva, ela começa a se desenvolver ainda mais. E graças a isso vai se insinuar e formar o que chamamos de estrutura cordonal, que possivelmente vai dar estrutura à nossa notocorda. Então aonde eu quero chegar é que graças a essa linha primitiva que surgiu a partir das divisões do epiblasto, essa formação do nó primitivo e, consequentemente, também a formação do mesoderma com as células do epiblasto que foram para as regiões laterais, note que está tudo interligado. E graças a esse nó primitivo, ou nó de Hansen, acontece aí a formação da notocorda. Eu podia deixar aqui para falar 10 minutos sem parar sobre a notocorda, mas o nosso objetivo aqui não é esse. É apenas esclarecer que a notocorda ela vai surgir a partir desse nó de Hansen, ou também chamado de nó primitivo. E essas setinhas aqui, elas mostram também as indicações para onde é que várias células do epiblasto, células epiblásticas, elas também vão migrando, que também vão estar também sendo importantes para a formação também de anexos embrionários que vão ser importantes para a questão aí dos desenvolvimentos de outras estruturas. Então a notocorda, ela vai estar surgindo nesse momento aí. Então olha só, no embrião de humanos, no caso da gente, a notocorda, ela serve de base para a formação da coluna vertebral. E também ela induz a formação dos ossos do crânio, das costelas e do externo. Ela não forma, ela induz. Então, gente, o processo de gastrulação, ele vai estar formando a questão do mesoderma, vai estar também, digamos assim, dando aquela terminação no ectoderma, e também vai estar formando a notocorda. Mas diga-se de passagem que é característico do processo de gastrulação
A formação do mesoderma, que você viu que ele surgiu a partir... Tossi aqui agora. A partir das divisões de células do epiblasto, e a notocorda ela vai surgir justamente a partir desse nó de Hansen, onde células, estruturas cordonais vão estar dando origem aí à notocorda. Diga-se de passagem que se fosse para falar sobre notocorda, a gente ia falar aqui basicamente horas sobre notocorda, mas no geral a fase de gastrulação é isso que vai estar acontecendo. Então, ao mesmo tempo que isso estava acontecendo, também estava acontecendo a neurulação. Então, vamos ver o que aconteceu o que ocorre, ou melhor, durante a neurulação. Então, beleza. Enquanto na gastrulação aconteceu a formação da mesoderme e a formação da notocorda, a neurulação vai estar dando origem ao tubo neural. É o que vai causar grande destaque aí na fase de neurulação, que justamente vai ser a formação do tubo neural. Lembrando que as duas fases acontecem na terceira semana de desenvolvimento embrionário, então tudo acontece ao mesmo tempo. Então vamos logo entender como é que acontece essa formação desse tão famoso tubo neural. Olha só, gente, graças à placa pré-cordal, eu falei agora há pouco lá da placa pré-cordal, que a gente também pode chamar de membrana bucofaríngea, graças a essa placa pré-cordal, ao nó de Hansen, que justamente vai estar lá naquela linha primitiva, e a indução da notocorda, forma-se a placa neural. Então a placa neural vai ser uma das primeiras estruturas que vão estar sendo formadas até se formar o tubo neural. Então a primeira coisa que se forma é a placa neural, que justamente vai estar vindo aí pela indução da notocorda e ocorre entre o espaço aí da placa pré-cordal e do nó de Hansen. Nesse espaço que eu estou apontando aqui, que porém essa imagem aqui já traz a ilustração de um modo mais avançado. Mas ela vai estar acontecendo aqui entre a placa pré-cordal e o nó de Hansen, ok? Olha só. Uma coisa que merece muito destaque, que eu acho interessante, é isso. A neuroectoderme forma o sistema nervoso central. A neuroectoderme, gente, é a ectoderme dessa placa neural. Então ela vai ser muito importante aí para a formação do sistema nervoso central, lá o encéfalo e a medula. Então, se você está procurando uma informação bacana, é bom você anotar essa informação, ok? Outra coisa interessante é o seguinte, olha só. Em torno do 18º dia, eu botei dias, mas é em torno do 18º dia, a placa dá origem ao sulco neural. Então perceba só, essa placa, ela continua se desenvolvendo e ela vai estar dando origem a esse sulco neural. Isso recebe o nome de sulco porque é como se tivesse uma espécie de invaginação que está acontecendo. E esse sulco neural aqui é ele que vai ser determinante a partir de agora para a formação do tubo neural. Então eu tenho a placa neural, eu tenho o sulco neural e vou ter o tubo neural que vai vir consequentemente. Olha só, mas antes, olha só. As bordas do sulco, elas se aproximam da linha média, que vai estar lá perto lá da linha primitiva, dorsal, e se funde, formando o tubo neural. Então olha aqui a formação do tubo neural. Começa a se acontecer essa invaginação, né, esse sulco, e o tubo neural ele começa a ser formado. E depois que ele é formado, ele acaba ficando tipo isolado da ectoderme e da endoderme. Ele fica aqui, ó, nessa região dentro aqui dessa estrutura e fica entre tudo. Isso acaba sendo de fundamental importância, gente, porque até mesmo o fechamento dessas dobras, dessas bordas ou melhor, acabam sendo de fundamental importância para o desenvolvimento de uma pessoa. Porque, olha só, essas extremidades abertas, né, que vão formar o tubo neural, correspondem ao que chamamos de neuroporos. Deixa eu só conferir para ver se é neuroporos mesmo. É neuroporos, sim. E olha só, o neuroporo, gente, o neuroporo anterior, ele demora em média 25 dias para poder fechar. E o outro neuroporo interior, ele demora em média 27 dias para fechar. Esses fechamentos aqui são muito importantes para o desenvolvimento embrionário de uma criança, de uma futura criança que vai nascer.
Então, o que é que vai receber destaque aí na fase de neurulação? A formação do tubo neural, onde primeiro se desenvolveu a placa neural, graças aí à indução da notocorda, por isso que eu expliquei primeiro a notocorda, que surgiu lá daquele cordão primitivo, da linha primitiva e das divisões celulares do epiblasto. Note como esse epiblasto ele é importante. E depois da formação da placa neural, acontece essa invaginação, esse sulco, dá origem ao sulco neural. E a partir do sulco neural, né, as dobras desse sulco elas começam a se fechar e vão estar dando origem aí ao tubo neural, que vai ser muito importante para o processo de formação de todo o sistema nervoso de um indivíduo. É claro que também outras coisas também acontecem durante essa fase, como por exemplo, gente, algumas especificações ou especialidades que o mesoderma começa a originar. O mesoderma ele vai ser importante tanto para a formação de vesículas, como para a formação de sistemas, e também durante essa terceira semana também vai estar acontecendo o desenvolvimento dos primórdios do sistema cardiovascular. Os primórdios desse sistema vão estar surgindo a partir aí dessa terceira semana, como também as velocidades coriônicas também vão estar aí contribuindo para as projeções que irão aparecer a partir das divisões celulares desse estágio aí de terceira semana. Beleza, né? Então vamos aqui compreender esse processo que ocorre de derivação dos folhetos germinativos, se é assim que podemos chamar, mas, em outras palavras, entender como acontece o surgimento aí, não entender como ocorre o surgimento, né? Mas entender a partir de que folheto germinativo ocorre o surgimento de determinados órgãos ou sistemas. Quais foram os 3 folhetos germinativos que surgem durante o processo de desenvolvimento embrionário, principalmente na fase de gastrulação? Nós temos a ectoderme, a endoderme e a mesoderme. Olha só, a segmentação, a gastrulação e a organogênese são os nomes genéricos, digamos assim, das fases do desenvolvimento embrionário. A segmentação vai ser caracterizada pelas divisões que acontecem com aquele zigoto. A gastrulação ela vai ser principalmente caracterizada pela finalização da formação dos folhetos embrionários, que no caso é ectoderme, mesoderme e endoderme. E a organogênese é o processo em si que vai acontecer essas diferenciações. Lembrando que eu não vou estar falando aqui de neurulação. A neurulação ela é praticamente o processo de surgimento do tubo neural que acontece durante a organogênese. Então eu não vou estar aqui detalhando uma neurogênese, digamos assim, uma neurulação, porque eu quero apenas demonstrar como surgem os órgãos e os tecidos a partir desses folhetos germinativos. Então vamos lá, olha só. Tenho aqui a ectoderme. Eu vou tentar detalhar ao máximo para poder ficar mais fácil. E lembre, eu estou compartilhando informação. Isso aqui não é obrigado você saber decorado. Eu não tenho a obrigação de saber isso aqui decorado. Eu quero só que a gente possa entender esse conhecimento juntos para sei lá, gente, que é tão massa perceber aonde surgiu aqui os órgãos que vale muito a pena você ver, beleza? Então se liga só. A ectoderme ela acaba tendo 2 diferenciações. Uma chamada de neuroectoderme e a outra chamada de ectoderme superficial. A partir desses 2 emaranhados de células vão surgir algumas estruturas diferentes. Basicamente, todo o sistema nervoso, todo o aparato nervoso de um ser humano vem da ectoderme, mas outros folhetos germinativos também atuam na participação de outras estruturas. Olha só, a neuroectoderme ela se subdivide em diferenciação em tubo neural e crista neural. A tuba neural vai dar origem ao cérebro, a medula, a retina e a neurohipófise, ou seja, praticamente grande parte do sistema nervoso central vai vir dessa diferenciação do tubo neural. E também tem as cristas neurais ou crista neural, que está vindo os gânglios e nervos cranianos, vai vir também
a medula suprarrenal, as células pigmentares, a cartilagem dos arcos branquiais. Olha aí, não vai estar se limitando apenas ao sistema nervoso, vai ter as cartilagens do sistema dos arcos branquiais e o mesênquima da cabeça. Então perceba que essa parte da ectoderme voltada para a neuroectoderme, grande parte que vai surgir é do aparato do sistema nervoso. A ectoderme superficial, como o próprio nome diz, vem logo de revestimento. Então espere aí nesse momento essa diferenciação. Grande parte do tecido epitelial surgir a partir desse ectoderme superficial. Então olha só, a epiderme, os pelos ou melhor, a unha, o esmalte dentário, as glândulas da pele, as mamárias, o lobo anterior da hipófise, o ouvido interno e o cristalino. Então todas essas estruturas vêm da ectoderme superficial. Mas lembre, tudo isso aqui vem da ectoderme. Então basicamente a ectoderme vai estar dando origem aí a todo o sistema nervoso e a grande parte do tecido epitelial. Sendo tecido epitelial, ele vai estar surgindo de todos os 3 folhetos germinativos, mas o ectoderme tem a sua parcela de contribuição. Com relação ao mesoderma, ou mesoderme, eu pulei a endoderme porque eu quero explicar logo a mesoderme, é onde praticamente surge grande parte de todos os órgãos e todos os sistemas. Então, grande parte de provas, quando cai em vestibular, grande parte das provas cai de estruturas voltadas para o surgimento da mesoderme. Basicamente a mesoderme origina tudo, gente, mas o sistema nervoso vem lá da ectoderme e grande parte do epitelial. Mas a mesoderme origina muita coisa e também tem as suas subdivisões. Olha só, tem a subdivisão notocorda, intermediário, cefálico, lateral e paraxial sômitos. Então espere que cada uma dessas subdivisões, desses emaranhados de células, vão produzir órgãos e tecidos diferentes. Vamos lá, notocorda, o núcleo pulposo das vértebras. Então o núcleo pulposo das vértebras vai estar vindo da notocorda. A notocorda já vai ser importante para o desenvolvimento da coluna vertebral. O intermediário vai dar origem ao sistema urogenital. O cefálico vai estar, como o próprio nome diz, vai ser uma espécie de complemento da ectoderme, vai estar dando origem ao crânio, a músculos e a tecido conjuntivo da cabeça e dentina. O lateral vai estar dando origem a grande parte de alguns tecidos, como tecido conjuntivo e músculos, membranas serosas, como as membranas dos pulmões e outros revestimentos, o tecido hemocitopoético, no caso o tecido sanguíneo, mieloide e linfóide, vão estar vindo também da mesoderme, o sistema cardiovascular, o sistema linfático, o baço e o córtex da adrenal. Então perceba que alguns sistemas praticamente por inteiro ele vem da mesoderme. Então percebe aí uma coisa muito importante com relação a animais. Porque é o seguinte, não é todos os animais que são animais triblastos, existem os animais que são diblastos, porque possuem apenas 2 folhetos germinativos. Então os animais que são diblastos, eles praticamente não possuem esses órgãos, esses sistemas. Então nós, na condição de animais triblásticos, onde o último folheto germinativo a surgir é o mesoderma, nota aí os sistemas que surgem a partir do mesoderme. E temos também a paraxial somitos, que dá origem à cartilagem e ossos, tecido conjuntivo denso. Praticamente todo tecido ósseo, todo tecido cartilaginoso, ele vem do tecido da mesoderme. Interessante que alguns livros eles apresentam de uma forma um pouco genérica que o tecido conjuntivo ele vem da mesoderme, e praticamente é isso mesmo, grande parte do tecido conjuntivo vem da mesoderme. Como você pode ver, o tecido hematocipoético é um tecido conjuntivo, aí temos também aqui o tecido muscular, que não é tecido conjuntivo, mas de qualquer forma atua também na sustentação do nosso corpo, que grande parte dele também vem da mesoderme. Então, a mesoderme ela acaba sendo fundamental para o desenvolvimento do corpo de um ser vivo, ok? E por fim, a endoderme, que não deixa de ser tão importante como os outros folhetos, mas ele também tem as suas funções especiais, como, por exemplo, o trato digestivo, o fígado, o pâncreas, a alantoide, o sistema respiratório, os derivados da faringe, as bolsas branquiais, as amígdalas, o timo, a paratireoide, derivados dos epiteliais da tireoide.
tudo isso está vindo da endoderma. Merece destaque aqui o trato digestivo. Todo aquele revestimento, trato digestivo, tudo isso ali está vindo da endoderma. A endoderma é quem origina aquilo. Então, fígado, pâncreas, alontóide, o sistema respiratório, como também as suas membranas que revestem, também está vindo ali da endoderme. Então, percebe que alguns sistemas eles são bem padrões em alguns tipos de folhetos. Então, era isso que eu queria filtrar para vocês. Que você tentasse, não memorizar, né, mas tentar celebrar para a sua área que você vai atuar o surgimento desses sistemas. Então, o sistema basicamente digestório, ele vem da endoderma, além dessas outras estruturas que eu citei. Bom, gente, esse momento aqui foi só para fechar as aulas de embriologia desse ano de 2016. Lembre, a gente não sabe isso aqui decorado. Eu sei, a gente tem que saber o básico disso aqui. Mas eu trago para você um compartilhamento dessa informação. Se essa informação foi útil para você, não deixe de deixar aqui o seu like, não deixe de comentar, de compartilhar, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Beijo, galera, valeu e até a próxima!